A redução da criminalidade em Joinville. Maior cidade do estado registra queda nos indicadores no primeiro semestre do ano. 2,5 bilhões de reais em investimentos. Governo do estado lança programa para pavimentação de estradas rurais em todas as cidades catarinenses. O pedágio no trecho norte da BR-101. A NTT autoriza e tarifa nas praças de pedágio de Palhoça, Porto Belo, Araquari e Garuva vai ficar mais cara. Mercado Público da capital em obras. Prefeitura da capital tem até setembro para cumprir as melhorias previstas no termo de ajustamento de conduta assinado junto ao Ministério Público. Futebol. Brusque e Figueirense se enfrentam em jogo decisivo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta sexta-feira com a redução nos índices de criminalidade verificada na maior cidade do estado, Joinville. Uma série de fatores tem ajudado as forças de segurança a registrar essa queda na violência. Acompanhe agora na reportagem de William Tenório. A maior cidade catarinense apresenta uma expressiva redução nos principais indicadores criminais durante o primeiro semestre de 2025, um resultado direto de estratégias de investigação, repressão ao crime organizado e integração entre as forças de segurança. O principal destaque dos índices é a redução no número de homicídios. Comparado com o primeiro semestre de 2024, a redução foi de 16%. Já comparado a 2023, a redução é de 50%. Vale destacar também que em 2024, Joinville já havia alcançado o menor número de homicídios de sua série histórica, com apenas 36 casos. Segundo a Polícia Civil, a redução nos índices é fruto do combate a organizações criminosas envolvidas principalmente com o tráfico de drogas. Diminuição nos números relacionados a roubos a estabelecimentos comerciais, roubos em postos de combustíveis, roubos em mercados e também roubos a residências. Então, são resultados extremamente positivos, fruto de um árduo trabalho investigativo da Polícia Civil. Em contrapartida, as medidas protetivas de urgência concedidas a vítimas de violência doméstica aumentaram em 7,58%, demonstrando maior efetividade e resposta do sistema de proteção. E isso acontece devido ao forte investimento e à estruturação que foi realizada na Delegacia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, a nossa DPCAM. Então, o nosso delegado regional ele cedeu diversos recursos para essa unidade policial, essa unidade que é uma unidade especializada, uma das mais importantes da Polícia Civil, que e ele tem determinado que essa unidade tenha uma expertise nesses policiais para atendimento dessas mulheres vítimas de violência, para que elas se sintam realmente acolhidas neste local. Pelo menos 3 operações foram deflagradas pela Polícia Civil nesta sexta-feira. As ações combateram o desvio de recursos, o comércio ilegal de peças automotivas e também os crimes contra o patrimônio. A segunda fase da Operação Pecados Capitais cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis e São José e também em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A ação é uma continuidade das investigações sobre desvio de dinheiro público por meio de 2 organizações sociais que prestavam serviços de assistência social na capital por meio de termos de colaboração. Nesta segunda etapa, foram afastados do cargo os atuais presidentes de 2 entidades investigadas e 10 colaboradores. 16 contratos suspeitos foram suspensos. Segundo a polícia, os serviços eram superfaturados para beneficiar diretamente os dirigentes das entidades investigadas. Uma nova fase da Operação 311 prendeu o empresário do ramo de autopeças de São José, na Grande Florianópolis, acusado de comércio ilegal de peças automotivas. Durante a fiscalização no estabelecimento, no bairro Areias, os policiais encontraram peças com identificação suprimida pertencentes a 15 veículos distintos. O proprietário da loja foi levado para a sede da DEIC em São José e foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no Código Penal. As polícias civil e militar deflagraram a Operação Pega Ladrão, com cumprimento de 74 mandados de prisão por crimes contra o patrimônio. As prisões ocorreram na Grande Florianópolis, em Joinville, além de São Paulo, Pará e Mato Grosso do Sul. O foco foi o combate aos furtos e aos roubos.
E um homem morreu em um grave acidente na BR-101 em Joinville na noite desta quinta-feira. Ademir Luiz da Silva, de 60 anos de idade, foi a vítima fatal do acidente. Ele era o motorista de um dos caminhões envolvidos na batida. O acidente ocorreu no quilômetro 27,2 da rodovia federal sentido sul e envolveu 3 carretas e 2 veículos por volta de 7 horas da noite. Outras 2 pessoas que estavam em um dos carros tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital. O acidente interditou a rodovia no sentido sul, que só foi liberada por volta das 11 horas da noite. A seguir, no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso e o reajuste do pedágio no trecho norte da BR-101. E veja também, o governo do estado lança o programa Estrada Boa Rural, que prevê 2,5 bilhões de reais em investimentos para pavimentar vias rurais no estado. Detalhes na sequência, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. Para destacar a política, é hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Estamos caminhando para completar 37 anos da Constituinte de 1988, que nos ofereceu a nova Carta Magna. Constituição essa que sinalizou para o fortalecimento do parlamento. Enquanto a Constituinte foi caminhando, a sensação de deputados e senadores constituintes é de que iria prevalecer o parlamentarismo. E não foi isso que ocorreu. Acabou que o presidencialismo foi mantido. E com um detalhe, vamos lá, em 93... tivemos um plebiscito pilotado pelo Tribunal Superior Eleitoral que reafirmou a posição da população brasileira, do eleitorado, pela preservação do presidencialismo. Vamos lá? Discussão essa que costuma virar baila em momentos de crise. E assim foi. Em 2016, com a derrocada de Dilma Rousseff, e hoje, com a situação vivida por Lula da Silva, que resolveu uma postura de conflagração contra o Congresso. E aí vem a tese de quê? Do semipresidencialismo. Vamos lá? Como é que é o semipresidencialismo? O povo brasileiro continuaria a eleger o presidente, que seria apenas chefe de Estado e o comandante-maior das Forças Armadas. Mas o chefe de governo seria o primeiro-ministro, indicado pelo presidente, mas necessariamente com o respaldo do Congresso Nacional. É uma meia-sola. Não é nem presidencialismo e nem parlamentarismo. E o primeiro-ministro pode ser derrubado por um voto de censura dos seus colegas congressistas. Próximo telão. Aí estão os 2 grandes formuladores do semipresidencialismo. Michel Temer, ainda antes de suceder Dilma Rousseff no impeachment, e o advogado-geral da União de Fernando Henrique Cardoso, hoje o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vamos lá? E tem uma PEC, sim, porque uma proposta de emenda constitucional teria que ser aprovada para a implementação do semipresidencialismo. E o deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, apresentou, agora no início do ano, uma proposta justamente voltada para o semipresidencialismo, que poderia vir a ser uma alternativa, ainda mais nesse momento. Para fechar, temos aí Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara, indignados, revoltados com a postura do presidente da República, que ressuscitou eles contra nós.
E quando ele fala eles, é o Congresso. E também nesse contexto, os ricos contra os pobres. Também, numa indireta, a Câmara e o Senado que derrotaram a majoração do IOF. Então veja que Lula da Silva está avançando o sinal. Está se colocando a perigo. Está querendo jogar a sociedade brasileira contra o Congresso. E isso pode não terminar bem para ele, porque o Congresso é o Congresso e tem força. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até segunda-feira. O governador Jorginho Melo lançou o programa Estrada Boa Rural. A ideia é pavimentar mais de 2.500 quilômetros de vias rurais em todas as cidades catarinenses. O lançamento ocorreu em Joaçaba, no meio-oeste do estado, com a presença de mais de 200 prefeitos de todas as regiões catarinenses. O programa vai destinar R$2,5 bilhões para pavimentar 2.500 quilômetros de vias rurais em todos os 295 municípios do estado. O prefeito vai escolher, junto com a secretaria, qual os trechos que ele quer asfaltar primeiro. Onde tem mais demanda, onde tem mais crescimento, onde tem escola, enfim, tem critérios. E não é para fazer um asfalto qualquer, é asfalto de qualidade, sinalizado, bem pintado e com uma resistência muito boa no padrão daqueles que nós estamos fazendo por aí. A iniciativa é uma nova fase do programa Estrada Boa. Com a pavimentação, o número de vias municipais asfaltadas, sem contar as rodovias federais e estaduais, vai saltar dos atuais 2.000 para 4.500 quilômetros, um aumento de 126%. Realmente chegando nos 295 municípios na zona rural, aonde passa saúde, passa educação, passa infraestrutura, passa tudo por ali. O programa é uma parceria entre Estado e municípios. No total a ser investido, R$1,25 bilhão vão ser transferidos diretamente às prefeituras por meio de convênios simplificados. O restante vai ser aportado no BRDE e no Badesc, para que as cidades obtenham financiamento para contrapartida, com juros e correções cobertos pelo governo do estado, 1 ano de carência e 4 anos para pagamento. E nessa sexta-feira, o governo do estado entregou 11 novas ambulâncias ao Corpo de Bombeiros. A entrega ocorreu em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro. A cerimônia foi realizada no Centro Integrado de Cultura, o SIC, em Florianópolis. O governador do estado fez a entrega simbólica das 11 novas ambulâncias ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. As cidades de Rio das Antas, Ituporanga, Major Vieira, Bom Retiro, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Tubarão, Canelinha, Irineópolis, Matos Costa e Lages serão beneficiadas com os novos equipamentos. Novidade na Justiça Federal. Toma posse nesta segunda-feira a nova direção do Fórum da Seção Judiciária de Santa Catarina. O cargo vai ser ocupado pelo juiz federal Jairo Gilberto Schaffer por 2 anos. É a segunda vez que o magistrado assume o posto. A vice-diretora vai ser a juíza federal Érica Giovannini Reupke, que também já foi diretora entre 2021 e 2023. A Seção Judiciária de Santa Catarina tem 45 varas federais, 3 turmas recursais e 5 unidades avançadas, distribuídas em 22 cidades do estado. O pedágio no trecho norte da BR-101 vai ficar mais caro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou e as tarifas nas 4 praças catarinenses vão subir de valor. O reajuste passa a valer a partir da 0 hora do dia 9 de julho. Com o aumento, o valor do pedágio para os carros de passeio vai passar dos atuais R$ 5,20 para R$ 5,70. O aumento leva em conta a variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que nada mais é do que a inflação do período. Os novos valores passam a valer para as praças sob concessão da Artérias Litoral Sul, em Palhoça, Porto Belo, Araquari e Garuva, e também para a Praça da BR-376, em São José dos Pinhais, no Paraná. No próximo bloco, destaque é para o esporte no Band Cidade. Brusque e Figueirense fazem duelo catarinense pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes você confere logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos
Estamos de volta com o Band Cidade para falar de uma das obras mais aguardadas no leste da ilha, aqui na capital do estado. Governo estadual e prefeitura liberaram hoje uma das vias da nova ponte da Lagoa da Conceição. O repórter Gabriel Felipe acompanhou. Era por volta de 8h30 da manhã, quando o histórico Carmanguia passou pela nova ponte da Lagoa. É uma obra importante para a Lagoa, uma obra, você vê, nós passamos ali o vão, você vê lá de cima, né? Então vai ser um divisor de água aqui, uma ponte esperada há tantos anos e nós estamos conseguindo agora poder entregar. Logo depois, os primeiros carros começaram a transitar. Por enquanto, apenas uma das faixas de rolamento da ponte em direção à Avenida das Rendeiras está liberada. A ponte antiga vai ser totalmente retirada. Ali vai ser feita toda uma urbanização, uma área de contemplação que vai se unir ao nosso terminal das Baleeiras, que vão lá para a Costa da Lagoa. Vai ficar uma área totalmente revitalizada aqui. A construção da ponte foi iniciada em abril de 2023. A nova estrutura tem 214 metros de extensão e 17 metros de largura e deve contar ainda com uma travessia para pedestres e ciclistas. O objetivo é melhorar a mobilidade do trânsito na região leste da capital. Almir tem 67 anos, nasceu e se criou próximo à lagoa. Para ele, a nova estrutura deve desafogar a mobilidade da região. Essa nova ponte vai trazer uma nova celeridade, né? A obra deve ser concluída em setembro desse ano, quando as duas pistas e o acesso de pedestres e ciclistas será liberado totalmente. Já o mercado público da capital passa por uma reforma que é fruto de um ajuste de conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público Estadual. A repórter Thaisa Kisiel foi até lá e mostra agora pra gente. Quando chove, o telhado do vão central do mercado público, onde ficam os restaurantes, vira cachoeira. Chove mais aqui dentro do que lá fora, pessoal. É um caos. Espanta as pessoas, os clientes não conseguem sentar. As goteiras registradas após as últimas chuvas, segundo a Prefeitura, são consequência das obras realizadas nas calhas, que só não terminaram ainda justamente por conta do mau tempo registrado nos últimos dias. As reformas do banheiro são feitas aos poucos e as obras maiores são realizadas à noite e aos domingos. Manutenções pequenas eles fazem ao longo do dia, mas esse tipo de trabalho tem que ser feito quando o mercado está fechado. Eles só puderam retornar agora com essa semana de tempo seco. Então, a previsão é que eles finalizem essa parte do vão central, o telhado ali do vão central, até domingo, que eles vão estar, inclusive, com mais uma equipe para finalizar. A Prefeitura da capital catarinense tem até setembro para cumprir as melhorias previstas num termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público. A questão da acessibilidade ali do box 39, que é da padaria, isso foi resolvido logo no início, acho que nos primeiros 15 dias. A reforma e estrutura dos pilares ali do setor das peixarias também era uma demanda que tinha prazo e a gente já concluiu antes do prazo. E aí vai restar apenas essa manutenção do telhado da ala norte, que, como a gente falou, a gente tem até setembro para finalizar, mas a gente acredita que muito antes disso vai estar tudo concluído. Com isso, vai parar de chover no vão central, vai parar de chover nas alas, tá? Os banheiros vão voltar a ser cobrados, porque do jeito que está não tem como aguentar ele assim, é muita bagunça. Além das obras, a fiscalização tem atuado com mais rigor. Lojistas inadimplentes já foram notificados e podem perder o box caso não regularizem a situação. A dívida, que já foi de 5 milhões de reais, hoje é menor, mas ainda preocupa. Hoje esse valor está bem menor, né? A dívida acumulada, né, vencida junto ao município em relação aos concessionários é de aproximadamente 1.200.000, né? Então existem aqueles que querem se adequar e na verdade é interesse do município, né, que com esses processos de notificação não perseguirem o empreendedor, né, mas sim que eles se adequem, que as inadimplências sejam sanadas e que seja bom, né, para a cidade e para a atividade comercial. Série B do Campeonato Brasileiro, dos 3 representantes do estado na competição nacional, apenas um entra em campo neste fim de semana. É o Avaí que recebe o Paysandu em Florianópolis. É vencer para se manter no G4. Depois de bater o Criciúma fora de casa na rodada passada, o Avaí voltou para a zona de classificação na Série B.
O Avaí sabe da importância que a ressacada tem para conseguir os seus resultados positivos na Série B. Por aqui foram 4 vitórias e 2 empates em 7 jogos disputados. E o Leão, mais uma vez, conta com a sua torcida para vencer mais uma. Agora, uma vantagem diferente que o Leão da Ilha pode ter neste jogo é o frio. Previsão de 13 graus por aqui na noite de sábado. Bem diferente do calor de 32 graus em Belém do Pará. Agora a Série C do Campeonato Brasileiro, a rodada do fim de semana, que é a 11ª da competição, vai ser marcada pelo duelo decisivo entre os 2 representantes catarinenses, Brusque e Figueirense, que se enfrentam no estádio Augusto Bauer. Para o jogo deste domingo, o técnico Felipe Gouveia não vai ter desfalques por suspensão no Brusque. Alex Juan, Matheus Pivô e Luizinho estão recuperados de lesão. Seguem fora da equipe o goleiro Jordan e o atacante Álvaro, com ruptura de ligamentos do joelho e do tendão de Aquiles, respectivamente. O Brusque não vence há 3 partidas. O time vem de um empate sem gols com o Tombense e derrotas de virada para Confiança e Floresta, ambas fora de casa. O time é o 8º colocado com 15 pontos e pode sair do G8 em caso de derrota. Pelos lados do Figueirense, o técnico Pintado vai ter o retorno do volante Johnny Douglas, que volta após cumprir suspensão. O time também vem de resultados ruins na Série C. São 2 jogos sem vitória, após a derrota para o Londrina e o empate com o Confiança em casa. O time da capital é o 13º colocado, com 10 pontos e precisa vencer para se reaproximar do G8. Brusque e Figueirense se enfrentam neste domingo às 7 horas da noite no estádio Augusto Bauer. Só o Avaí entra em campo neste fim de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro, porque a Chapecoense joga só na segunda-feira contra o Operário de Ponta Grossa, no Paraná, e o Criciúma tem duelo contra o líder da Série B, o Goiás, somente na próxima terça-feira. Vamos agora ver uma cidade ao vivo para você. Claro, é o fim de semana, começando com imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. É Florianópolis na tela para você. 16 graus, tempo bom na cidade e trânsito tranquilo nas pontes que fazem ligação entre a ilha e o continente. E é isso, esse foi o Band Cidade desta sexta-feira. Reveja, todo o nosso conteúdo está lá no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela, ao seu dispor. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para você de casa, forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira, logo depois do Brasil Urgente. Combinado? Tchau, tchau.